Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 57. Então, nós nos encontramos, no capítulo 1, a Gênese. A questão hoje é de número 17, Mas, só relembrando, a Gênese, ela é composta, vamos dizer assim, ela é composta na verdade, ela é composta por 28 capítulos. Então, onde se trata-se de 3 temas importantíssimos, que é a Gênese, Depois, os milagres e depois as predições. Então nós temos assim muita coisa ainda que analisar, mas muita coisa mesmo, Então, por exemplo, na Gênese mosaica tem os 6 dias, da criação, a perda do paraíso. Então, tem coisas aqui que é de deixar, olha só para você ver. Nos milagres, depois nós temos aqui a mulher curvada, o paralítico, Aí já são as numerosas curas operadas por Jesus. Tentação de Jesus. Será que realmente Jesus foi tentado pelo demônio? Desaparecimento do corpo de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Olha outro tema aqui, que é um tema interessantíssimo. Multiplicação dos pães. Será que de fato ocorreu a multiplicação dos pães? Será que de fato ocorreu a multiplicação dos pães? Então eu estou interrogando, será que? Então nós vamos ficar sabendo lá, Aí você fala assim, por que você está dizendo isso? Não, eu estou explicando porque às vezes tem pessoas que pensam, nossa, mas está demorando demais acabar o capítulo 1. Não, nós temos muita coisa ainda pela frente. Vamos agradecer a Deus pelo fato ainda de ter muitas coisas ainda pela frente. Então, só que antes de começarmos aqui na questão de número 17, na questão de número 16, no finalzinho, vamos ler aqui, o estudo das leis da matéria, O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade. Então, tinha que preceder o da espiritualidade, o estudo das leis da matéria. Porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. A matéria primeiro é que fere os sentidos. Pelo menos no nível evolutivo ao qual todos nós nos encontramos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo.
Então, até aqui nós já esclarecemos a respeito, né? Então, nós sabemos que o Espiritismo ele veio no momento certo e todas as ciências também, elas vieram no momento exato, no momento certo. Não veio nada. Nós temos que entender uma coisa, que tudo que é de ordem divina encontra-se de acordo com os desígnios das leis de Deus. Nem mais, nem menos. Olha só para você ver uma coisa. Não ocorre um tsunami num lugar errado, numa região errada. Mas um tsunami que ocorre em determinadas regiões e mata milhões de pessoas, tudo providencial, faz parte dos desígnios das leis divinas. Aí você pode dizer assim, mas então quer dizer que Deus, ele é mau, Deus mata. Não, Deus não é mau. Deus não mata. Você sabe por que Deus não mata? Porque não existe a morte. Por que não existe a morte? Porque existe a imortalidade da alma. E também, se nós formos parar para analisar, o mundo é um planeta de provas e expiações. De forma que todos nós que na Terra nos encontramos expiando alguma coisa de vidas passadas. Então, podemos dizer a lei de causa e de efeito. Só que essa lei de causa e de efeito, a gente a emprega de uma certa, assim, com uma cautela imensa, porque ela é relativa e ela é muito complexa. Por mais que nós já tentamos explicar alguma coisa relacionado à lei de causa e de efeito, mesmo assim, não explicamos nada ainda, porque devido à desigualdade evolutiva. Então, Deus não é mau, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus concede a oportunidade do resgate coletivo, né? Que a falta de conhecimento é que nos leva, em determinado momento, não aceitar aquilo que nos acontece ou aquilo que acontece com o coletivo. Às vezes não aceitamos aquilo que acontece com o individual, quanto mais com o coletivo, né? Existe países agora, 2023, não vou citar nomes, mas terremoto e tudo mais, lá mais de 20 mil pessoas, mas o número é muito maior que 20 mil pessoas. Então, mas isso não é nada. É a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Então, Deus deixa que o indivíduo mesmo, ele mesmo, Deus deixa que o próprio indivíduo, através de tudo que ele fez, ele mesmo acerte as contas com ele mesmo. Nós temos que entender isso, gente. Nós não acertamos as contas com Deus. Nós não devemos nada a Deus. Nós não devemos nada a Bezerra de Menezes, a Eurípides de Barçanufo. Já faz parte do esmiuçamento, viu? Já faz parte da questão número 17.
Nós não ferimos Bezerra de Menezes, nós não ferimos o professor Eurípides, nós não ferimos Jesus, nós não ferimos Deus. Então nós não devemos nada a Deus, como Deus não deve nada a nós. Então nós não temos que quitar nada perante Deus. Nós temos que quitar perante a nossa consciência. Porque onde está escritas as leis de Deus? Na consciência, disse os bons espíritos, Allan Kardec. Então, se tudo encontra-se interligado à nossa consciência, ora, Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos dá a oportunidade de nós mesmos ressarcirmos os nossos débitos para com nós mesmos. Olha só para você ver que misericordioso que é Deus. Deus é imparcial, Deus é incondicional, e Ele ainda dá a oportunidade, como eu acabei de dizer, de todos nós quitarmos os nossos débitos para conosco mesmo, para com a gente mesmo. E muitas pessoas dizem assim, nós ferimos a contabilidade divina. Até que entendo em matéria de contabilidade divina, porque a consciência nossa, ela encontra-se interligada às leis do Criador. Então, a partir do momento que nós cometemos um erro, é óbvio que nós ali fomos contra os desígnios das leis de Deus. Mas isso não significa que Deus nos pune, que Deus nos condena, de forma alguma. Então, pense dessa forma. Nós não devemos nada a Deus. Nós devemos a nós mesmos. E Deus ainda é tão misericordioso que Ele ainda nos concede oportunidade de quitarmos os nossos débitos, de limpar a nossa consciência para conosco mesmo. Olha só para ver que coisa interessante, né? Esse é o Deus da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não é o Deus de Dante, não, né? Então, olha só para você ver. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. É lógico. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Agora, o que nós precisamos dizer que é devido ao nosso nível evolutivo aqui na Terra, todos os cientistas, né? Todos os filósofos, esses seres, nós temos que entender uma coisa. Esses seres nada mais, nada menos, estudaram no plano espiritual tudo que existe e reencarnando com a responsabilidade de serem os reveladores de determinadas ciências, de determinadas filosofias, de determinadas psicologias, e por aí em diante. Por que você acha que todos esses cientistas, eles foram os criadores de todas estas ciências? De forma nenhuma. Porque sempre existiu todas as ciências. Nós temos que entender que todas as ciências, elas fazem parte
da natureza de Deus. Todas as ciências fazem parte dos desígnios de Deus. Tudo que já foi revelado aqui na Terra, em todas as áreas científicas, tudo que já nos foi revelado existia, fazia parte dos desígnios das leis de Deus. Existia, fazia parte da natureza de Deus. Então não foi esse, não foi aquele, o criador dessa ciência, da astrologia, né, da geologia, da astronomia e por aí em diante. Não existe criador a não ser Deus. O único criador que existe chama-se Deus. Agora, nós temos que entender que todos esses inventores, ou melhor, todos esses inventores, todos esses reveladores, eles nada mais, nada menos estudaram no plano maior, retornaram ao corpo físico, a mando de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, para ficar mais, mais adequado. E aqui na Terra, através de grandes esforços, eles levantaram o véu de sobre todas essas ciências. Muitos se equivocaram, né? Muitas ciências, devido ao equívoco dos seus inventores, reveladores, tomaram um rumo contrário, né, aos desígnios de Deus. Mas é preciso entender que ninguém criou nada. Ninguém criou nada. Tudo já existia, como tudo existe. Os indivíduos, eles estudam de lá, nascem aqui e no momento certo, eles, através de também muito esforço aqui, eles começam a levantar o véu de sobre aquela matéria, de sobre aquela ciência. Então, eles começam ali a se destacar. Porque você acha que, por exemplo, Sócrates, por exemplo, você acha que Sócrates, ele, de certa forma, tudo que ele fez aqui na Terra, ele não havia estudado antes no plano espiritual? É lógico. Ele aprendeu tudo lá. Agora, nós temos que entender que todos esses nomes são termos condizentes à nossa necessidade evolutiva. Isso são princípios. Então, olha só para você ver, todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras, mas é lógico, não é? Nascem uma das outras.
Isso é mais que lógico, porque no estudo de uma ciência é natural que se descobre outras devido um número inimaginável de elementos, os quais chegam a os cientistas, os pesquisadores, em dado momento, eles chegam à conclusão de que, não possuindo eles condições de abarcar todos os elementos, eles criam outras denominações. Eles criam outros sistemas, então mudam-se os sistemas e por aí em diante vai. Então, nascem uma das outras. À proporção que se acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Olha assim, é o que eu acabei de dizer, só que usando a nossa forma, assim, de esclarecer, né? Então, eles buscam, uma se apoiam sobre a outra. A astronomia, olha só para você ver, a astronomia, uma das primeiras cultivadas, porque a astronomia, ela foi, vamos usar passado, porque nós poderíamos empregá-la no presente também. A astronomia foi uma das primeiras ciências cultivada. Olha para você ver o estado primitivo em que se encontrava o ser em processo de evolução naquela época. E, no entanto, se nós pararmos para observar uma coisa, quantos equívocos os astrônomos, né? Quantos equívocos os cientistas, né? Embasados na astronomia, naquela época, quantos equívocos, quantos erros, né? Quantos enganos. Mas é lógico, isso é natural, como uma criança, ou melhor, igual uma criança, tudo simboliza uma criança quando deixa o colo da mãe e começa a gatinhar por conta própria. E, de repente, gatinhando, ele se levanta. Isso é psicologia. Aí ele se levanta. Quantos tombos essa criança não leva até firmar as perninhas e andar por conta própria? Você mesmo que está assistindo esse vídeo. Quantos tombos você não levou quando criancinha? Hoje em dia mesmo a gente, pelo menos eu com essa idade minha, essa tontice minha, de vez em quando eu tropeço assim, quase deixo a unha do pé em determinada sarjeta. Então a gente tropeça até hoje. Isso é psicologia. Nós tropeçamos assim no equívoco. Hoje em dia nós tropeçamos, os tropeços hoje nossos na ilusão, na fantasia, né? No orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme, nos vícios, na porta larga, porque a porta larga é gostosa. Fala a verdade, gente. Não tem nada melhor do que você pegar uma colher de
doce de leite e botar na boca. Não é verdade? Mas você está tratando do tema. Sim, é a psicologia. Psicologia é uma ciência. Só que são poucos que conseguem passar ela de uma forma assim, tão natural que o outro possa, de fato, captar. Então, uma colher de doce de leite é tão gostosa, você bate ali a colher, pá na boca. Mas você já percebeu que 2 colheres de doce já fica meio enjoativo? As pessoas que bebem, né, faz uso de bebida alcoólica. A primeira dose quente, a primeira cerveja, a pessoa até sente o gosto na boca. Depois, por um processo natural, gente, não sente. A pessoa bebe ali munido a satisfazer as pessoas que estão à sua volta, a satisfazer as trevas que bebe, que fuma ali junto à pessoa. Enfim, observa para você ver, o cronômetro aqui é o contrário mesmo. Oh, Jesus amado!